Eu quero dividir com você algumas reflexões. Eu queria convidá-lo a meditar comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3. Nós vamos ler apenas os primeiros 9 versículos de uma narrativa, de um episódio que é um pouco mais amplo, mas nesses 9 versículos a gente vai dar conta de uma história que se tornou, eu diria, fundamental, se tornou uma história do núcleo da nossa compreensão da fé cristã, que é a do encontro de Nicodemos com Jesus Cristo, onde Jesus convida Nicodemos, ou fala a Nicodemos sobre o novo nascimento, que é a figura de linguagem para falar de mudança de vida mais radical que a gente conhece, muito provavelmente. Não fazia muito tempo, há pouco, na página anterior, na narrativa de João, que Jesus tinha transformado água em vinho, né? Numa festa que tinha ficado sem graça, porque o vinho tinha acabado. Jesus devolve a alegria para a festa, devolve a festa à festa, transformando água em vinho. Parece que esse é um tema importante do Evangelho. Parece que João quer nos dizer isso. A vida, ela precisa desses eventos de reviravolta, senão ela trava, senão ela para, senão ela entra numa condição de mesmice, senão ela entra em decadência. A vida precisa de mudanças profundas. Nós precisamos estar abertos a mudanças profundas para que a vida não sofra. Eu queria que vocês lessem comigo. Eu dei a essa reflexão como título o verso de uma canção que em seguida eu vou recitar para vocês, uma canção do Los Hermanos, para desistir do que vai dar errado. Capítulo 3 do Evangelho de João diz assim a palavra do Senhor: havia um homem entre os fariseus cujo nome era Nicodemos, chefe dos judeus. Este veio encontrar com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, nós sabemos que tu vieste da parte de Deus, como mestre, pois ninguém pode realizar os sinais que tu realizas se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Amém, amém. Nas versões que a gente está mais habituado, na verdade te digo. Amém, amém, te digo. A não ser que se tenha nascido do alto, não se pode ver o reino de Deus. Diz-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Não pode entrar no ventre de sua mãe uma segunda vez e nascer, não? Jesus respondeu: Amém, amém, te digo. A não ser que se nasça da água e do Espírito, não se pode entrar no reino de Deus. Aquilo que nasce da carne é carne, aquilo que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu te ter dito: é preciso que nasçais do alto. O sopro, onde quer, sopra, e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como podem acontecer essas coisas? Amém. Você pode orar comigo? Vamos orar. Deus, nós somos gratos por esse dia de carinho, de boas lembranças, aqueles que não têm mais o papai por perto e que lembraram com saudade, aqueles que se ressentem de uma presença carinhosa do Pai, também tiveram uma lembrança nesse dia. Os demais que puderam abraçar e serem abraçados como pais, que dia bom. O abraço, ele é das experiências, uma das mais espirituais, porque ele faz os nossos corpos sentirem um amor que as palavras têm dificuldade de dizer. Obrigado por esse dia. Senhor, nós temos aqui um tempo de meditação.
E nós acreditamos que nesse tempo o nosso coração ouve o que não costuma ouvir, o que a pressa não deixa ouvir, que os nossos olhos enxergam melhor o que a ansiedade do dia a dia não permite que a gente veja com a mesma atenção, com a mesma sensibilidade. Ajuda-nos hoje. Nós cremos que a palavra, que a narrativa bíblica é uma chance, é uma janela aberta para olharmos com mais propriedade para a vida, para nós mesmos, para ouvirmos a Tua voz, a voz que sai da Tua boca, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O encontro de Jesus e Nicodemos, ele não pode ser encarado como uma conversa fortuita. Um dos tantos encontros que Jesus teve, e aí o evangelista que queria contar a história, escolheu as preferidas, reuniu e contou. Não. O evangelista, ele é um escritor que sabe o que ele quer dizer, e sabe para quem ele está falando, e sabe o que ele está defendendo. Um evangelista, um escritor do texto bíblico, ele tem perguntas que ele quer responder. Então não pense que essas histórias estão do jeito que estão, né, na ordem em que estão, descritas do jeito que estão descritas, que as palavras que estão aqui são aleatórias, são quaisquer, são acidentais, não tem uma intenção por trás. Ao contrário, tem. O evangelista, ele quer resolver problemas. E eu fiz a ênfase, já coloquei de imediato um problema ou uma questão que João quer que a gente saiba, que a proposta de Jesus é uma proposta que reclama transformação, mudança. E mudança, que é uma palavra corrente, fácil no nosso dia a dia, é também uma experiência difícil, senão não é mudança. Mudança, transformação, que não é incômoda, que não perturba, que não desestabiliza, desaloja, não é mudança de fato. Uma adaptação qualquer, uma reorganização, né, um acerto de contas, mas não mudança. Ele já nos diz isso de cara. Se a gente quiser experimentar Deus, é alguma coisa como da água para o vinho. É alguma coisa como nascer de novo. O Deus de Jesus, eu quero dizer. E aí, a história de Nicodemos, ela entra aqui como na arte do mosaico. A arte do mosaico é a de colocar peças assimétricas, totalmente díspares, diferentes, que têm simetrias que não se encaixam, cores que não se harmonizam facilmente, colocá-las justapostas, né? Uma ao lado da outra. E a beleza do mosaico é essa, é a de surpreender, colocando lado a lado peças diferentes. Essa é a beleza do mosaico. E parece que João faz isso aqui. Ele quer, para destacar, para deixar evidente a diferença do projeto de Jesus e o que as pessoas facilmente pensavam, ele coloca lado a lado Nicodemos e Jesus, como coloca outras personagens. Uma mulher samaritana e Jesus, ou outros fariseus e Jesus, coloca duas figuras que representam uma fé completamente distinta, crenças antagônicas, um jeito de pensar a vida completamente estranha, diferente uma da outra. Lado a lado aqui estão o modelo de vida de Jesus e o modelo de vida tradicional, que é de Nicodemos. Eu quero lembrar para vocês que Nicodemos é apresentado para nós como chefe dos judeus. Isso significa que ele era fariseu, ele era líder de uma organização chamada Sinédrio, que era uma espécie de tribunal civil religioso. Era um lugar onde se resolviam as questões mais difíceis da vida judaica. Era um homem da lei, um homem da regra, um homem que conhecia o texto e que acreditava que cumprir as regras era a única chance
de ser abençoado por Deus. Se encaixar no padrão religioso era a única alternativa de ter uma vida segura, uma vida abençoada. E do outro lado tem Jesus, que vem com outra doutrina, que tem uma outra interpretação, e uma interpretação que a gente vai descobrir logo na leitura do Evangelho, que é escandalosa muitas vezes, porque enquanto os tradicionais defendem uma guarda de sábado, mesmo que ao custo de uma vida que está sofrendo, Jesus coloca a guarda de sábado de lado e salva a vida. Jesus tem um jeito de pensar Deus que os tradicionais não conhecem, e se assustam, e se escandalizam, assim como é diferente a luz das trevas. Não por acaso, na continuidade desse discurso que a gente acabou de ler, a diferença entre a luz e as trevas vai ser colocada na boca de Jesus, porque João quer que a gente veja isso, olhando para o encontro completamente inusitado, de contraste entre Nicodemos e Jesus, que a gente perceba a diferença. Como a religião do amor e a religião da lei, contraste da vida regrada e a vida no Espírito, que é sinônimo de a vida livre, da fé em regras e da fé na liberdade, a vida segundo o fariseu Nicodemos e a vida segundo o rabi Jesus. Portanto, Nicodemos, ele é mestre como Jesus. O fariseu, já disse, chefe do Sinédrio, representa a maneira tradicional de ver Deus e o mundo. E Jesus também é mestre, tem discípulos, mas representa uma outra concepção, uma outra teologia. Jesus tem uma outra ideia de Deus. O Deus de Jesus tem outra cara. Inclusive, é Jesus que inventa a figura que a gente utiliza até hoje para falar de Deus, Pai. E foi escandaloso, você sabe que uma das acusações que havia contra Jesus é que ele se dizia filho de Deus. Olha a pretensão, olha a petulância, olha a blasfêmia desse homem, que fica chamando Deus de Pai. E não bastasse ser Pai, ele usa o vocábulo carinhoso da criança, que papai, né? É um vocábulo infantil, né? Que é um vocábulo de quem tem muita intimidade. Olha a pretensão, ele chama de Abba, Pai, que no aramaico seria traduzido para nós por papai, o paizinho. Nicodemos vem encontrar Jesus de noite e repete o que muitos fizeram. Ele vem à noite para não ser visto, porque tem medo dos judeus. Em outros evangelhos essa verdade é esclarecida. Nicodemos tem medo de ser visto pelos judeus. Por isso a ênfase aqui que ele vem à noite. E aí, durante a resposta de Jesus, ele vai enfatizar que há um contraste entre o Deus que ele veio apresentar, semelhante à luz e às trevas. Para ver o que Jesus vê, tem que ser sem sombras, tem que ser fora das trevas, sem medo, sem fugir da claridade. Nicodemos, a partir da sua maneira de ver o mundo, tenta ver o que significam os sinais do discipulado de Jesus. Ele sabe, tem alguma coisa ali. Ele diz, quem faz, é a primeira fala de Nicodemos para Jesus, porque o incomoda. Quem faz o que você faz, quem realiza os sinais que você realiza. E eu já disse para vocês que o único sinal que Jesus tinha realizado até aqui, né, foi o de transformar água em vinho. Quem realiza os sinais que você realiza, só pode ser um mestre de Deus. Então, Nicodemos vai incomodado com algo que ele vê, mas não entende. Que ele vê, mas não faz sentido, não fecha. Que é fora do padrão dele, é fora da curva, que quebra a normalidade, que não era para acontecer, não era para ser daquele jeito. É um Deus que se revela de uma maneira que ele ainda não conhece, é um sinal, é de Deus, mas o que é exatamente, Nicodemos não sabe. E aí que Jesus vai dizer para ele, Nicodemos, você vai precisar se reinventar se você quiser entender o que você está vendo. Se você quiser enxergar o alcance do que você chamou de sinal,
Você vai precisar de uma reviravolta semelhante a um novo nascimento, como quem começa de novo. É como se Jesus dissesse para Nicodemos assim, ou para mim assim: Elianai, se você quiser ver o que o velho Elianai não está conseguindo entender, você vai precisar ser um novo Elianai. É desse tamanho a exigência, a reclamação do reino de Deus, para a gente entender a grandeza do que Jesus está propondo. E aí, há um detalhe que eu quero voltar a ele, que é o da vinda de Nicodemos à noite. Parece que Nicodemos tem uma preocupação com a reputação diante dos judeus, e Jesus percebe aí a dificuldade dele, né? a ponto de mais adiante chamar essa experiência de uma experiência das trevas, de quem tem medo da mudança, do que isso vai resultar, do que vão pensar se me virem com alguém assim, né? Medo da censura dos outros. E eu diria que esse medo, ele é do tamanho do apego que a gente tem à reputação, é do tamanho do apego que a gente tem ao que as pessoas pensam de nós, é do tamanho do apego que a gente tem àquilo que vem vivendo tradicionalmente, aquilo com que a gente se acostumou, e não é fácil mudar de vida. E Jesus reconhece e avisa para Nicodemo: você não está vendo, porque você está assombrado pelos seus medos. O medo de uma vida acostumada a pensar e a agir, e a decidir, e a compreender, e a julgar as coisas dentro de um padrão antigo. E vai ter que mudar o padrão, vai ter que ter uma outra cultura. Para Jesus, Nicodemos faz parte de uma religião ou de um projeto de vida que vai dar errado. Que Jesus veio para propor uma alternativa a ele. Um projeto de vida que se perdeu no caminho de uma religião que confundiu Deus com o templo. Que criou a fantasia de uma fé cujas regras garantem uma vida segura, mais ou menos assim. Eu diria que essa lógica religiosa, ela persiste. A mesma lógica religiosa que Jesus denunciou e que Jesus propôs como algo a ser descartado, como algo que tem que fazer ruína, que tem que ser abandonado, que tem que ser transformado. A mesma lógica religiosa contra a qual Jesus veio, parece que persiste, que é essa que propõe às pessoas o seguinte: olha, para você ter segurança na vida, garantir que tudo vai dar certo, que você vai ser abençoado, que você vai ter prosperidade, que não vai ter doença lá na sua casa, que as coisas vão funcionar, que o seu casamento vai bem, que as suas relações vão dar certo, que os seus filhos não vão te causar nenhuma decepção, que os seus pais não vão ser nenhum problema para você. Se você quiser uma vida arrumadinha, você vai precisar descobrir o caminho certo para seguir. E nós somos o caminho certo para seguir. Então faz isso aqui, cumpre essas regras, porque se você cumprir essas regras, diz a religião para você, eu te garanto a bênção de Deus na sua vida. Aí a pessoa tem um problema, tem uma dificuldade, a coisa não dá certo. Qual é a explicação? Porque você deve ter um pecado escondido. Você não está fazendo direito. Foi que você deixou de fazer. Não é assim que a gente fala? Vulgarmente, não é assim que a gente fala? Não é possível. Eu devo ter jogado pedra na cruz. Foi que eu fiz de errado. Por quê? Porque colocaram na nossa cabeça essa lógica religiosa, que parece ser a lógica de Nicodemos, contra a qual Jesus vive, que é a de uma vida cujas regras garantem uma existência fácil e boa. Jesus vê que esse projeto vai dar errado, porque ele não é verdadeiro, porque é uma fantasia, porque é uma ilusão, porque nenhum de nós, por mais correto, por mais regrado, por mais religioso, por mais piedoso que possa existir, está isento de problemas. Todos eles. Eu não falo só de doença, dos infortúnios financeiros, na vida profissional, todos os problemas, inclusive de relacionamento, problemas no casamento, problemas na vida sexual, todos nós estamos expostos
problemas na relação familiar. Estamos aqui, todos nós, olhemos para as nossas famílias. Elas já passaram por tantas dificuldades, algumas famílias enfrentaram maiores problemas, outros menores problemas, mas todos nós enfrentamos problemas, independente da religião que tenhamos. Então isso é uma farsa, é uma mentira, que vai criar provavelmente gente cínica, gente que não acredita em nada, ou gente hipócrita, que faz de conta que é o que não é, o que é muito comum. E é uma denúncia de Jesus o tempo todo. Como é que ele fala para os fariseus? Palavra predileta, xingamento predileto de Jesus aos fariseus: hipócritas, cegos que guiam cegos, raça de víboras. É baixaria mesmo. Sepulcro caiado, coisa feia. Jesus, você falando desse jeito, mas eu sei que é feio, mas e eu vim denunciar a falência desse projeto de vida. Algum tempo atrás, eu passava, já tem, acho que mais de 10 anos, eu entrei em contato com essa música do Los Hermanos, uma banda que eu gosto muito, aprecio muito a poesia dos compositores que participaram e fazem parte dessa banda. E eu entrei em contato com essa música, O Velho e o Moço, e ela me cantou, ela me disse, ela se tornou uma oração para mim. Ela diz assim: deixo tudo assim, não me importo em ver a idade em mim. Ouço o que convém, eu gosto é do gasto. Sei do incômodo, e ela tem razão, quando vem dizer que eu preciso sim de todo cuidado. Se eu fosse o primeiro a voltar, para mudar o que eu fiz, quem então agora eu seria? Tanto faz, que o que não foi, não é. Eu sei que ainda vou voltar, mas quem será? Deixo tudo assim, não me acanhe em ver vaidade em mim. Eu digo que condiz, eu gosto é do estrago. Sei do escândalo, e eles têm razão quando vêm dizer que eu não sei medir nem tempo e nem medo. E se eu for o primeiro a prever e poder desistir do que for dar errado, ora, se não sou eu, quem mais vai decidir? O que é bom para mim dispensa previsão. Se o que eu sou é também o que escolhi ser, aceito a condição. Vou levando assim, que o acaso é amigo do meu coração, quando fala comigo, quando eu sei ouvir. A pergunta que eu faço para essa história, então, eu quero sugerir 2 respostas, o que a gente pode aprender sobre essas mudanças necessárias para seguir na vida? O que a gente pode aprender sobre aprender a ver de outra forma? O que é preciso para abandonar um modelo de vida que tudo indica está esgotado? Que a gente está vendo, está fazendo água, e a gente não consegue mudar o hábito, mudar a rotina, mudar o esquema. Como abraçar um novo estilo de vida que tudo indica que precisa ser feito? Eu queria sugerir 2 respostas. Primeiro, para ver de outra forma, é preciso a corajosa humildade de desprender-se de si mesmo. Desprender-se de si mesmo, de extraviar-se de si mesmo, de perder-se de si mesmo, de abandonar-se. Porque essa é a proposta de Jesus. Novo nascimento, amigão. Tem que começar de novo. Nicodemos se atrapalha todo. Porque Nicodemos tem aquela maneira, aquela lógica que eu falei para vocês, religiosa, da regra. E quem vive para a regra, acredita que só tem um jeito de você cumprir a regra precisamente, é você interpretá-la literalmente. Aí vem Jesus com uma metáfora, e uma metáfora pode significar qualquer coisa. Uma metáfora, ela é insinuante, ela abre a cabeça, ela espalha a imaginação. Quando você ouve uma história, a história pode ter 1000 sentidos,
Mil possibilidades, e é o que faz Jesus. E Nicodemos se atrapalha: como assim, nascer de novo? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Não estou entendendo. Ele está sofrendo com o jeito de Jesus lidar com a vida. Está sofrendo. Porque ele tem um padrão de enquadramento, ele está emparedado numa estrutura que não deixa ele acreditar que existe outra maneira de resolver os problemas, outra maneira de se fazer as conversas, outra maneira de se lidar com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, de se lidar com os nossos filhos. Que os problemas dos nossos filhos não têm que ser necessariamente os problemas que nós tivemos. E que as soluções dos problemas dos nossos filhos não têm que ser as soluções dos problemas que os nossos pais deram para nós. Ele tem dificuldade de lidar com isso. Mas há uma troca de expressão aqui, eu não sei se vocês tiveram essa exigência, foram exigentes assim ao ler o texto. Mas a palavra que Jesus usa para Nicodemos é que ninguém que não nascer de cima ou nascer do alto pode ver o reino de Deus, duvidando de que Nicodemos estivesse vendo mesmo, não é? Ele diz: eu vi sinais e você deve vir de Deus. Ele fala: mas ninguém que não nascer do alto pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos responde como se fosse mesmo sentido: mas como posso nascer de novo já sendo velho? Porque a palavra grega é a mesma, que pode ser aplicada nos dois sentidos: nascer de cima, do alto, ou nascer de Deus, poderia ser esse o sentido. É a mesma palavra para nascer de novo. Na troca dessas expressões, já há uma afirmação aqui, uma afirmação radical e uma afirmação inesperada, porque ambas falam da mesma experiência. Então eu repito, há aqui uma afirmação radical. Não é uma afirmação modesta, ela é pretensiosa. Não é uma afirmação econômica, ela é custosa. E ela é uma afirmação também surpreendente. Porque a afirmação é radical, porque para enxergar a novidade proposta por Jesus, Nicodemos tem que se reinventar. É muito profundo, eu falei, de novo. Para o Elianai ver melhor o que está diante dos seus olhos, ele tem que se deixar tornar um novo Elianai. Que tudo que ele sabe, tudo que ele aprendeu, pode estar atrapalhando o Elianai de ver direito as coisas. Que se ele quiser ver melhor isso que está aí, que é novo, ele vai ter que se desprender desse velho Elianai e se tornar um Elianai atualizado, novo, para conseguir entender, porque é novo, é diferente, e exige mudança. Mas ao mesmo tempo é uma afirmação surpreendente, porque, e qual é a surpresa? A surpresa é que a gente está acostumado a associar a Deus com conservação, com tradição, com manter as coisas do mesmo jeito, né? E aí se fala muito da religião. Parece que a religião, ela se confunde com muita frequência com conservadorismo, com tradicionalismo, com um padrão comportamental mais antigo e conservador. E para Jesus, não. Para Jesus, não. Para o Deus de Jesus, confundir a religião que ele está propondo com conservadorismo é não entender. Para o Deus de Jesus, mudança de vida é fundamental, mudança é de Deus. Mudar a cabeça é de Deus. A humildade para reconhecer que precisa aprender sempre é divina. Onde está Deus? Para Jesus, nesse movimento de corajosa humildade, de se abandonar tantas vezes quanto for necessário para mudar de mente, de pensamento, de ideia, para olhar de novo, para aprender. E nós fazemos o contrário. E Jesus exige de nós essa reviravolta. Ela é possível. Uma cena comum lá em casa, com os meus 3 filhos, cada um à sua época, quando tinha que fazer as tarefas de casa,
né, e recorria a mim, e eu vou confessar de cara que eu nunca fui assim exatamente muito paciente, mas que fiz muitas vezes, às vezes com paciência, na maioria das vezes administrando a minha impaciência, mas a minha impaciência era perceber que eles não queriam olhar de novo, não queriam reler, né? Trazia a tarefa, o resultado estava errado, eu percebia que eles tinham esquecido de ver algo, que tinham interpretado alguma coisa equivocadamente, que não tinham lido direito o texto, né? Que tinha feito um cálculo equivocado, aí eu pedia, olha, vê de novo, confere essas contas aqui, parece que tem uma coisa aqui, confere, aí fazia, e de novo, mesmo resultado errado. Eu dizia, rapaz, faz de novo, você não está fazendo, você está só repetindo as mesmas coisas. Não, mas eu vi, eu não... E aí quando finalmente, né, eu conseguia fazê-los ver, ou ajudá-los a insistir, e eles viam, geralmente nem vinham falar comigo, né? Nem vinham me dizer, para não dar o braço a torcer, né? Eu vi certo, e às vezes até falava mal do livro, né? Esse livro é uma porcaria, está todo errado, essa escola não presta, esse colégio, esse professor. Eu falei, rapaz, menina, lê de novo, eu acho que você não está prestando atenção. Aí nem vinha mais falar comigo. Mas o que acontece com a gente? É que a nossa tendência é de insistir naquilo que a gente fez, na nossa maneira de resolver, na nossa maneira de entender, na nossa maneira de calcular. A gente insiste, inclusive, nos erros e quer que os resultados sejam diferentes. Não vão ser. A gente insiste no mesmo método e quer obter resultados melhores, diferentes. Não vai conseguir. É preciso mudar o método. É preciso mudar a compreensão, é preciso rever o que fez, é preciso refazer as contas. Parece que a vida reivindica isso de nós. Antes de aprender algo realmente novo, é preciso desaprender o que sempre pensamos, sobre tudo. É preciso perder-se, repito, de si mesmo para reencontrar ou para encontrar um novo caminho. E finalmente, segundo, descobrir-se livre é nascer de novo. Descobrir-se livre é nascer de novo. E por favor, eu não quero pensar que liberdade, com essa ideia fácil e vulgar e equivocadíssima de fazer o que dá na telha. Não, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Isso não é liberdade. Isso é, talvez, individualismo, né? Faça o que quiser. Pode ser até irresponsabilidade, pode até ser. Faça o que dá na telha, pode ser uma expressão horrorosa, de mesquinharia, de alguém que não leva em consideração os outros. Isso não é liberdade, necessariamente. Parece que liberdade é a compreensão de que nós vivemos em um mundo que a gente não pode controlar, e que nós estamos expostos ao acerto e ao desacerto. Nós estamos em um mundo em que o acidente existe, que coincidência existe. A gente gosta de negar as coincidências quando elas são boas, né? Quando elas são ruins, que azar, né? Quando elas são boas, eu não acredito em coincidência, foi Deus. A gente gosta de se esconder atrás dessas coisas. E a liberdade é descobrir que a gente está exposto. Não é só você que é livre. O mundo que você vive é um mundo de liberdade, não é? E que, portanto, tudo pode acontecer, pode dar certo e pode dar errado. O seu projeto pode ser bem sucedido, mesmo com os melhores planos, com os cálculos mais previdentes, mesmo com a leitura mais lúcida, pode dar errado. A vida é surpreendente. Nós somos pessoas que vivem na liberdade, é um conceito muito mais amplo. Portanto, nós estamos expostos à vida, não temos nada que nos dê absoluta certeza do que vai acontecer. Nada. E aí, para Jesus explicar para Nicodemos o que é essa reviravolta do projeto de vida, o que é isso que Jesus está pensando, que é tão novo, que vai exigir dele um novo nascimento, Jesus recorre
há uma imagem do Antigo Testamento, dos profetas. Gente, os profetas são muito divertidos. Eles eram figuras assustadoras, imprevisíveis. Alguns profetas causavam medo. O pessoal tinha medo de profeta. Porque o profeta vinha, ele dizia o que ninguém queria ouvir. Ele mostrava o que ninguém queria enxergar. O profeta aparecia, ele incomodava, tocava na ferida. Né? Há uma cena que eu gosto muito dela, que é a cena de Samuel indo escolher o substituto de Saul na casa dos pais de Davi. Aí quando eles de longe vê o profeta vindo, aquele jeitão dele, passo a passo, já meio gordinho, pesado, velho, vindo ali, que o pessoal viu, é o profeta, alguém já se desesperou e gritou: é de paz a tua vinda! Porque dava medo, meu amigo. O profeta vinha, o que esse cara vem fazer? O que ele vai dizer? Qual é agora o problema? Mas o profeta, além disso, além de ser alguém que dizia coisas que ninguém queria ouvir, que mostrava o que estava na cara, mas ninguém queria enxergar, além disso, o profeta era aquele que acreditava no recomeço, nas reviravoltas, na transformação. Era aquele que sonhava os sonhos de Deus. Era aquele que tinha uma proposta esperançosa para o povo, de retomada, de recomeço. E aí Jesus vai dizer para Nicodemos assim: olha, quem nascer de novo tem que nascer da água e do Espírito. Aí deu um nó na cabeça de Nicodemos. Ele já não sabia o que fazer com uma metáfora. Aí coloca uma metáfora para explicar uma metáfora, amigo. É muito samba para um cara desengonçado que nem Nicodemos. Não é? Que nem ontem eu estava numa festa e fui brincar que sabia sambar. É muito samba para minhas pernas, meu amigo. Eu até gosto, mas se eu tentar sambar, vocês vão descobrir que o samba é que samba comigo. Né? Eu sou completamente desengonçado. É Nicodemos, ele não sabe o que fazer, com toda aquela imaginação, com todo aquele jeito prolífero de ideias, polissêmico de pensamento, não sabe o que fazer. Tem que nascer da água e do Espírito. E a referência é o profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 e 26. E agora vocês também vão entender melhor a história. Olha o que ele diz: aspergirei água pura sobre vocês. Vocês podem acompanhar na projeção. E vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas. É Deus sonhando com o povo. E de todos os seus ídolos, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. A palavra espírito é sopro, vento, ânimo, fôlego, alma, pneuma, né, no grego. É espírito. Colocarei um espírito novo em vocês, um fôlego novo para mover, para animar a vida de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. São duas as imagens aqui. A da água, que está profundamente relacionada com purificação. Imagine para você o valor, a nobreza, a raridade, a riqueza para um povo que vivia no deserto, que era a água. A água era uma possibilidade única, ímpar, né? Singular de uma limpeza difícil de se ter, de uma pureza difícil de se conseguir no deserto. E aí o texto diz que Deus vai jogar água neles. Vai ser uma festa de limpeza, não aguento mais viver com toda essa sujidade, não aguento mais viver com tudo isso, né? Vai ser um banho, eu aspergirei água para purificar vocês. Parece que Jesus está dizendo isso para Nicodemos. Existe uma religiosidade aí, existe um jeito de pensar, que é uma impureza que não te deixa ver, não te deixa ouvir, não te deixa entender o que está acontecendo. Você tem tudo para amar, mas não consegue nem amar, porque aquela pessoa não se encaixa no padrão que você estabeleceu como certo e errado. Aí você vê o amor, mas nem consegue entender o amor, porque para você o amor é uma regra. E aí, a impureza dessa sua religião, dessa sua compreensão da vida, não deixa você enxergar
a grandeza do amor. Nicodemos, você está vendo o sinal e não está entendendo, porque você está impuro na sua alma de compreensões de crenças. E a outra imagem é do vento, que também é uma imagem maravilhosa. Eu já disse, no hebraico a palavra era ruach. Eu já fiz essa brincadeira com vocês aqui, porque o hebraico antigo, ele é bem gutural, é bem rudimentar, é quase que o som das coisas, né? As coisas são nomeadas pelo som que elas têm, pelo jeito delas. Então, ruach é fôlego, né? Vento, como quem respira, uau, né? E aí, é uma figura fantástica, e que os antigos tinham por ela uma reverência gigante. Você imagina que o mesmo vento que faz a gente viver, respirar, é o vento que move as folhas, é o vento que levanta as ondas do mar, é o vento que destrói as construções, é o vento que entra na nossa casa, refresca e melhora o ambiente. Portanto, a ideia do vento é uma ideia de uma presença divina que move a vida, que faz as coisas acontecerem. É essa figura do espírito, do vento, na compreensão antiga. E ela está profundamente relacionada com liberdade, porque é isso que o vento faz, é isso que o vento significa. E Jesus explica para Nicodemos. Você quer entender sobre nascer do vento? Nascer do espírito? O sopro sopra onde quer, e ainda assim você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai, mas você sabe que ele move as coisas. Assim é a vida daqueles que nascem do Espírito, da liberdade, que não cabe no cálculo, que não cabe na regra. Você não vai ter certeza de nada na sua vida. Se alguém te prometer isso em nome de Deus, está te enganando, está te atrapalhando a vida, está te impedindo de amadurecer. Ninguém pode te dar essa garantia, ela é mentirosa. Jesus não teve essa garantia, ele ficou exposto à crueldade humana, ele ficou exposto aos problemas da vida, e Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham força, tenham ânimo, eu venci o mundo. O projeto de Jesus, portanto, não é de negar as incertezas da vida, os acidentes da vida, os problemas da vida. Essa religião está mentindo para você. O projeto de Jesus é de ter uma vida tão corajosa, que mesmo diante das incertezas, você segue em frente com criatividade, com coragem e com humildade. E quando faz isso, você nasce de Deus, e nasce para viver bem. A figura do vento é muito curiosa para pensar a liberdade. Você tem uma casa grande, espaçosa, e aí você faz o quê para ela ficar ventilada? Você escancara as janelas, não é? Se der, faz que nem lá em casa, a gente abre a porta para fazer aquela corrente de vento, e aí a casa fica boa, fica mais habitável, né? Oxigena o ambiente fica mais saudável, fica bom. Só que aí tem poeira, amigão. Tem poeira, aí tem inseto que entra, tem barulho, e você se cansa, não aguenta mais, porque poeira suja, né? Suja o ambiente, inseto incomoda muito, o barulho incomoda. E para você se ver livre do incômodo, para não ter incômodo na vida, o que você faz? Você fecha a janela, fecha a porta, mas fica sem vento. É a vida. Você pode tentar viver uma vida em que as janelas ficam fechadas, as portas ficam fechadas, enquadrada num padrão que não se abre para aprender novidade, que não se abre para que o outro te ensine a viver, que não se abre para que o amor se manifeste fora dos padrões com os quais você está acostumado, que a fé se manifeste fora dos padrões que você conhece. Só que aí, meu amigão, você se fecha nessa quadradura,
Faz de conta que essa vida é boa porque você não tem barulho, porque não tem poeira, porque não tem inseto, mas você vai morrer sufocado, ela vai te asfixiar, ela vai te roubar a existência, vai empobrecer a sua vida. E se você quiser uma vida vicejante, uma vida boa, uma vida refrigerada, né, renovada, uma existência saudável, você vai precisar encarar pesos e contrapesos da liberdade. É a vida dos livres, daqueles que nascem do Espírito. Parece ser essa a proposta de Jesus. Eu sei que é difícil de encarar, mas vale a pena. Nicodemos, eu sei que não é fácil para você, mas tenha coragem. Eu sei que você veio aqui de noite porque não quer que ninguém saiba, porque está com medo, mas chegou a hora de você sair das trevas para a luz, e de você nascer do Espírito, nascer da liberdade, e encarar a vida com coragem. É quando você realmente vai viver, é quando você vai nascer para a vida. É o chamado do Evangelho para mim e para você.